Aproveitar que eu estou fazendo uma caminhada e esses dias me perguntaram o que aconteceria se o Brasil virasse uma Venezuela. Devem estar acompanhando aí as notícias que estão acontecendo, né? Então imagina você acordar numa terça-feira qualquer e você abre o seu celular e antes mesmo de você ver a mensagem, você vê um aviso do banco. Tipo assim, por instabilidade do sistema, saques e transferências estão temporariamente limitados. Aí vai ter gente que vai achar que isso é bug, vai ter gente que vai pensar que o aplicativo está em manutenção, vai ter gente que vai falar que isso vai passar. Só que o país não vira uma Venezuela do dia para noite, né? Ele vira do dia que começa a normalizar os abusos, na minha opinião. No começo tudo vai parecer uma proteção, essa era a narrativa que era utilizada. O governo ele aparece em cadeia nacional com aquela voz calma, aquela cara de pai preocupado, dizendo que estamos protegendo o nosso povo dos abusos do mercado, vamos impedir que os especuladores de destruir o seu poder de compra, vamos congelar os preços essenciais, vamos punir quem estiver explorando o nosso povo. E o povo ainda aplaude, né? Porque é muito sedutor, inclusive, essa história. Quem não quer acreditar que existe um botão mágico chamado caneta que resolve a vida, né? Só que o mercado ele não obedece uma caneta. O mercado ele vai obedecer uma escassez. Na semana do congelamento, por exemplo, o açúcar ele vai sumir da prateleira. Na outra, o óleo ele vai sumir. Depois a carne ela vai virar um artigo de luxo. E o que sobra nas prateleiras é o que ninguém quer. Aí nasce o primeiro novo normal, chamado fila. A fila no mercado, a fila na farmácia, a fila no posto. E quando alguém reclama, vem a frase que mata qualquer conversa. Isso tudo que nós estamos fazendo é um sacrifício temporário pelo bem do nosso país, tá? Então tem uma palavra que sempre aparece antes do desastre temporário. Depois ele entra na segunda fase. E a fase que o país percebe porque ela é muito psicológica, né? Eles tendem a não perceber, na verdade, que é o inimigo inventado. A culpa nunca é do plano. A culpa sempre é do outro. Por exemplo, se o dólar sobe, não é risco. É um ataque direto à nossa economia. Se falta produto, não é controle de preço, é sabotagem. Estão sabotando a gente. Se o investidor foge, não é por insegurança jurídica. É porque criaram uma espécie de pânico artificial no mercado. Aí surgem as tais leis, como por exemplo a lei contra a informação falsa, né? A famosa fake news, lei contra o terror econômico, lei contra o boato, lei contra crime financeiro. Todo mundo tenta regularizar tudo, regulamentar a internet. E adivinha quem vira criminoso nessa fase? O cara que fala que a moeda está derretendo. O cara que protege o patrimônio, as pessoas que compram dólar, as pessoas que vão comprar ouro, que é um ativo de refúgio, as pessoas que vão tentar se defender, né? E aí o país ele começa a tratar essa defesa como uma traição. E isso se torna um marco, porque quando o Estado vira o dono do que você pode pensar e do que você pode comprar, acabou. Ali é o ponto final. Você não mora mais num país. Você está dentro de um sistema. A terceira fase vem sem anúncio, na verdade, que é o ataque à moeda, né? O governo ele vai dizer tipo assim, é culpa da ganância. Mas na verdade é que a impressão desenfreada do dinheiro começa a virar uma espécie de cobertor curto que eles puxam toda hora. Então, imprime para pagar programa, imprime para cobrir rombo, imprime para segurar a popularidade. Não sei se você
está conseguindo fazer alguma associação, por exemplo, com um outro país da América Latina que está numa situação muito parecida, inclusive, né? E você começa a perceber que a vida real, o preço muda toda semana. Depois muda todo dia, depois muda todo turno. E aí você vai vendo que no mercado de manhã você encontra os produtos a um valor, aí quando você volta de tarde já está em outro valor. E o pior, não é que você está ficando pobre mais rápido, é que você está ficando pobre sem perceber, sem entender como é que está ficando pobre. Aí nasce a quarta fase, que é o controle de capital. O dólar ele tende a sumir do aplicativo, né? Então, corretoras travam saques, bancos criam limite, métodos de pagamento como, por exemplo, Pix, né? Vira monitoramento, né? Eles começam a monitorar. E quando a população começa a correr para qualquer coisa que não seja moeda local, o governo reage como todo governo que percebeu que está perdendo o controle, como aconteceu inclusive no nosso querido Brasil no final de 2025, né? Com o Banco Central aí limitando aquelas pessoas que utilizam stablecoins, como por exemplo o SDT, né? Aí o cerco ele começa a apertar. E esse cerco ele vai começar a apertar a narrativa deles é que isso é para sua segurança, tá? É para combater a lavagem de dinheiro, é para proteger o nosso sistema. E nisso o Brasil começa a viver um detalhe que parece pequeno, mas muda toda a vida. Você não controla mais o seu dinheiro, você pede permissão para fazer quase tudo. E isso vem de mão dada com a quinta fase, que é a fase que vai te humilhar. Porque até aqui você ainda consegue discutir, você ainda tem voz, ainda dá para debater. Mas quando chega nessa fase, não tem mais debate. Chega a hora em que quem reclama vai virar alvo. Então, por exemplo, jornalistas somem do noticiário, influenciadores somem das redes sociais, aí você começa a ver contas de perfis de Twitter, Instagram começam a cair, canais no YouTube começam a cair, e sempre com a mesma narrativa, aquela justificativa elegante de que, olha, são violações das diretrizes, incitação ao ódio, desinformação, fake news, e o povo aprende a falar baixo, que era tudo que eles queriam, né? Aprende a olhar para os lados antes de reclamar, aprende a fazer piada em privado, porque se tentar fazer isso em público, meu amigo, aí ferrou. O risco não é ser nem cancelado, o risco é ser visitado, né? A sexta fase seria quando o país ele vira de verdade aí uma Venezuela. Já aí a gente chega na fase do êxodo. Gente indo embora, não é mais nenhuma questão de vou fazer um turismo ou um intercâmbio, é literalmente uma fuga do país, particularmente, né? Vocês sabem que eu vivo na Europa já tem praticamente uns 3 anos, e muito por conta dessa visão que eu tenho e estou compartilhando com vocês. Então, um bom profissional ele vai embora, empreendedores vão embora, o bom médico ele vai embora, um bom engenheiro ele vai embora, porque ele vai encontrar melhores oportunidades fora desse tipo de regime, né? E quem fica é quem não pode sair, não é nem por opção, não tem condição de sair. E quando os melhores saem, aí você imagina, né? Os melhores saíram do país. Aí me diz aí, o país ele está em tendência de melhorar ou de piorar? O que vai acontecer é que o país vai começar a enferrujar. O que eu quero que você entenda é que a parte mais cruel, especificamente falando, você viver de mercado, inclusive. Nesse país, pseudo-país, o trader ele não vai quebrar por stop, ele vai quebrar por conta do país mesmo. Parece uma coisa que você toma um stop no gráfico, outra coisa é você tomar um stop no CPF mesmo, né? Aquele famoso CPF cancelado, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Você tenta sacar e não consegue, você tenta operar e aí o spread vira um abismo, principalmente em mercados com baixa liquidez como é o mercado brasileiro. Você tenta proteger seu patrimônio, ainda vão te chamar de criminoso,
Quando você tentar proteger, por exemplo, dolarizando ou comprando ouro ou mandando para fora, tentando operar qualquer coisa que não seja o mercado nacional. Aí você percebe que num país assim, ganhar dinheiro no mercado vira um detalhe, porque o jogo ele vira sobreviver literalmente ao sistema. Aí vem a última fase, que é a militarização da rotina. Então, blitz vira coisa normal, fiscalização vai virar uma coisa normal, então vai aparecer fiscal de rede social, e inclusive todos esses fiscais, eles têm autoridade para fazer essa fiscalização, né? E essa autoridade, ela vira medo. Quando o medo vira normal, o país aí já virou. O assunto é isso, não vira com tanques na rua, a gente não vai ver tanques de guerra na rua no primeiro dia, ele vai virar com aplausos, com justificativas, ou com historinhas tipo, é só dessa vez, pelo bem maior, quem não deve não teme. E um dia, quando você tenta lembrar quando foi que tudo mudou, você não vai achar o dia. Você acha uma sequência de pequenas concessões. E aí você entende a frase mais pesada dessa história. Uma Venezuela não nasce de um golpe, ela nasce de um povo acostumado. Acostumado à exceção, acostumado à censura do bem, acostumado a controle temporário, acostumado à culpa do inimigo inventado, acostumado a trocar liberdade por promessa. E quando percebe, aí, meu amigo, já era. Porque o país, ele não te toma tudo que você tem de uma vez, ele vai tomando de pouquinho em pouquinho, e hoje ele te toma um pouquinho, e amanhã ele vai te tomar um pouquinho mais, até que um dia você olha para sua vida e entende, você não perdeu dinheiro, você perdeu a oportunidade de fazer uma boa escolha, né? Espero que você tenha gostado desse áudio, aproveitando aqui uma caminhada matinal. Se você gostou, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que sempre eu estou trazendo uma reflexão de mercado financeiro nova aqui nesse canal. Valeu, falou, tamo junto e fui!